E aí, ouvinte cansado? Hoje vamos mergulhar. Bem, talvez mergulhar não seja a palavra certa. Vamos explorar o mundo fascinante e nada aromático da higiene pessoal na Idade Média. Isso mesmo, muito antes do shampoo 2 em 1, do sabonete antibacteriano e daquela sensação gostosa de sair do banho cheirando a flores do campo. Se ajeita aí, encontra uma posição confortável e deixa minha voz te embalar. Mas antes que o sono vença, já se inscreve no canal. Sempre tem uma nova história chata esperando por você. Me conta nos comentários quantos banhos você tomou hoje, porque depois dessa história, você vai valorizar cada gota do seu chuveiro. E claro, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também precisa de uma boa história entediante para dormir. Agora apague as luzes e prepare-se para uma jornada pelo tempo, onde a água limpa era luxo e o cheiro corporal era praticamente um perfume natural obrigatório. Você acorda numa manhã fria de novembro do ano 1200 e alguma coisa. O lugar não importa muito. Poderia ser Paris com suas ruas enlameadas, Londres com sua névoa constante, Colônia com suas torres góticas, ou alguma aldeia perdida, cujo nome ninguém lembra mais e que provavelmente nunca apareceu em mapa nenhum desenhado por escribas cansados. O importante é que você está lá, acordando muito devagar, com aquela sensação pegajosa e desagradável na pele que vem de dormir várias noites seguidas, com exatamente as mesmas roupas de lã áspera, o cabelo oleoso e grudado na cabeça como se alguém tivesse despejado banha de porco derretida durante a madrugada, e um cheiro corporal que, convenhamos sem cerimônia, não seria bem-vindo nem num estábulo moderno bem ventilado e regularmente limpo. Mas aqui está a coisa mais interessante e surpreendente de todas. Absolutamente ninguém ao seu redor parece se importar minimamente com essa situação olfativa. Na verdade, você está perfeitamente dentro dos padrões sociais aceitáveis da época. Você está completamente normal, exemplar até, pelos critérios rigorosos da sociedade medieval. Você não é uma aberração social fedorenta. Você é um cidadão médio completamente respeitável e dentro das normas. Você se levanta muito devagar, extremamente devagar. Não por preguiça matinal comum ou falta de energia, mas porque o chão de pedra irregular e mal cortada está absolutamente gelado como gelo de inverno e seus pés descalços e calejados já protestam energicamente antes mesmo de tocar completamente o solo áspero e úmido. Seus músculos estão completamente enrijecidos pelo frio noturno penetrante que se infiltrou silenciosamente pelas frestas mal vedadas das paredes de pedra construídas sem muito capricho. Você sente cada articulação do corpo reclamando dolorosamente do colchão de palha seca, que mais parecia um monte desorganizado de galhos pontiagudos, organizados de forma completamente aleatória, por alguém que claramente não se preocupava com o conforto humano. A primeira coisa que cruza sua mente logo de manhã, ainda meio sonolenta e confusa, não é absolutamente tomar banho, porque essa ideia simplesmente não existe no seu repertório mental medieval limitado. Essa possibilidade não está sequer catalogada no seu cérebro como opção viável, desejável ou mesmo remotamente imaginável. Em vez disso, você pensa imediatamente e com urgência em se vestir o mais rápido possível antes de literalmente morrer congelado no próprio quarto, comer algo que não esteja completamente mofado, podre ou infestado de vermes, e talvez, se a sorte divina estiver excepcionalmente do seu lado neste dia específico, não morrer de alguma doença estranha, misteriosa e incurável até o próximo pôr do sol vermelho. Prioridades bem claras, né? A vida medieval tem uma hierarquia muito bem estabelecida e imutável de necessidades básicas, e higiene corporal está bem no finalzinho da lista interminável de preocupações, logo depois de questões vitais como ter certeza absoluta de que seus vizinhos não são bruxas disfarçadas tramando contra você durante a noite escura. A água, meu caro ouvinte sonolento que está tentando relaxar para dormir tranquilamente, não é sua amiga confiável nessa época histórica brutal. Ela não é sua aliada leal e segura. Muito pelo contrário, ela é profundamente suspeita, perigosamente traiçoeira, quase um inimigo declarado da sua saúde física e longevidade limitada. Os médicos da época, e a palavra médico aqui precisa ser usada com muitas aspas gigantes e uma dose generosa de ironia histórica, acreditam firmemente, com convicção religiosa inabalável, que a água abre perigosa e irreversivelmente os poros naturais da pele humana,
permitindo que doenças mortais e invisíveis entrem no seu corpo como turistas inconvenientes e destrutivos, invadindo uma cidade histórica durante a alta temporada de verão. Eles dizem, com toda a autoridade médica que conseguem reunir em suas barbas sujas, que banhar-se com qualquer frequência regular enfraquece drasticamente o corpo humano, torna você perigosamente vulnerável a humores malignos e invisíveis que flutuam livremente pelo ar contaminado, e pode até mesmo causar morte prematura e completamente desnecessária. E você, sendo uma pessoa sensata, obediente e temerosa a Deus da Idade Média, acredita piamente em cada palavra dessa teoria médica duvidosa, porque questionar abertamente um médico letrado seria praticamente o mesmo que questionar a autoridade divina e inquestionável de Deus Todo-Poderoso. E isso definitivamente não termina bem para ninguém que queira continuar respirando ar terreno por mais alguns anos. Você caminha lentamente e com cuidado pela sua casa modesta, que na realidade prática é basicamente um cômodo retangular simples com paredes grossas de pedra mal cortada e irregularmente empilhada, algumas janelas estreitas completamente sem vidro transparente que deixam o vento gelado entrar livremente como convidado indesejado, e um teto baixo de madeira escura que permite generosamente que a chuva se infiltre sempre que ela decide fazer uma visita inesperada ao seu lar. O cheiro característico que você carrega consigo como uma aura pessoal não é exclusiva e unicamente seu. É uma mistura coletiva e democrática de suor humano acumulado por vários dias consecutivos sem interrupção, gordura corporal rançosa que foi lentamente oxidando e fermentando, roupas de lã espessa que nunca foram adequadamente lavadas desde que foram tecidas pela primeira vez há meses, e restos microscópicos de comida mastigada que ficaram teimosamente presos entre os seus dentes amarelados desde a última refeição decente da semana passada. Mas relaxe completamente, não se preocupe nem um pouco com essa situação, porque absolutamente todo mundo na sua comunidade cheira exatamente assim, sem exceção alguma. É democraticamente nojento e socialmente igualitário. Você faz parte orgulhosa de uma sociedade olfativamente homogênea e perfeitamente igualitária. Não existe absolutamente nenhuma discriminação social baseada em aroma corporal individual, porque todos os membros da comunidade compartilham generosamente a mesma fragrância natural coletiva e característica. Você pega com cuidado um pano grosso e extremamente áspero, molha rapidamente numa bacia de madeira rachada com água extremamente fria, se é que você tem a sorte excepcional e rara de possuir uma bacia particular própria e água relativamente limpa e não contaminada, e passa muito rapidamente e sem demora no rosto cansado e nas mãos calejadas. A água não está apenas gelada como o gelo de inverno, mas tem um gosto metálico forte e persistente de ferro enferrujado oxidado e uma cor levemente acastanhada e suspeita que você definitivamente prefere não investigar muito profundamente ou questionar a origem. Isso que você acabou de fazer é oficialmente chamado de se lavar segundo os padrões médicos medievais rigorosos. É considerado rápido, eficiente e completamente suficiente para as necessidades higiênicas básicas, além de evitar cuidadosamente o perigo mortal e real de se expor muito tempo à água traiçoeira e potencialmente letal. Você seca o rosto molhado e frio com exatamente o mesmo pano áspero que usou durante a semana inteira para limpar outras coisas variadas e questionáveis ao redor da casa. O pano exala um aroma complexo e em camadas de mofo persistente e antigo, misturado com gordura animal velha e rançosa e restos de substâncias orgânicas que você não consegue identificar com precisão e, sinceramente, não quer identificar para preservar sua sanidade mental. O conceito moderno e familiar de tomar banho, como você conhece intimamente hoje em dia, simplesmente não existe neste universo medieval particular. É uma ideia completamente alienígena e estranha, tão absurda e impossível quanto imaginar voar até a lua prateada ou falar com pessoas do futuro através de uma pequena caixa mágica que cabe na palma da mão. Quando muito, muito raramente, em ocasiões extremamente especiais e socialmente significativas, alguém na comunidade decide corajosamente se submeter a uma limpeza corporal mais completa e arriscada, isso automaticamente se torna quase um ritual religioso elaborado e complexo, completamente cercado de superstições ancestrais profundas e medos irracionais mas bem fundamentados.
Primeiro, você precisaria conseguir aquecer uma quantidade verdadeiramente absurda e impraticável de água limpa, o que consome horas preciosas de tempo que você simplesmente não tem disponível, grandes quantidades de lenha cara e escassa que custa dinheiro que você definitivamente não possui, e energia física preciosa que você precisa desesperadamente guardar e conservar para trabalhar duramente no campo durante 16 horas ininterruptas sob o sol escaldante de verão ou a chuva gelada de inverno sem parar para descansar. A lenha é caríssima e cada vez mais escassa, porque as florestas antigas estão diminuindo rapidamente devido ao desmatamento constante. O tempo disponível é sempre limitado e precioso, porque há trabalho físico infinito para fazer e nunca mãos suficientes. E energia física você precisa economizar obsessivamente para sobreviver à rotina brutal e desumana de um camponês medieval típico que acorda muito antes do sol nascer no horizonte e vai dormir muito tempo depois dele se pôr completamente no oeste distante. Depois dessa primeira etapa extenuante e cara, você teria que encontrar e conseguir uma tina adequada e funcional, que provavelmente seria feita de madeira pesada e resistente reforçada, com aros de ferro enferrujado e corroído, inevitavelmente cheia de fendas naturais e rachaduras que deixam a água escapar lenta, mas constantemente, e que certamente e sem dúvida foi usada por várias outras pessoas desconhecidas antes de você, pessoas que você não conhece pessoalmente, pessoas que muito possivelmente podem ter tido qualquer tipo de doença contagiosa de pele, colônias de piolhos resistentes, sarna persistente ou outras condições médicas desagradáveis que você definitivamente prefere não imaginar ou investigar detalhadamente. Absolutamente ninguém na comunidade inteira possui uma tina particular e individual exclusiva. Isso seria um luxo absurdamente impensável e impossível, como possuir um cavalo feito de ouro puro ou um castelo particular com torres de mármore. As tinas funcionais são necessariamente compartilhadas pela comunidade inteira, sem exceção, passando cuidadosamente de casa em casa, de família em família, carregando consigo não apenas água suja, mas também as bactérias invisíveis, fungos microscópicos e mistérios biológicos desconhecidos de todos os usuários anteriores que se banharam na mesma tina durante semanas ou meses. E por fim, para completar esta aventura aquática perigosa e questionável, você teria que se despir completamente e ficar nu como veio ao mundo, o que numa sociedade extremamente religiosa, conservadora e pudica como a sociedade medieval cristã, é praticamente considerado um ato de rebeldia aberta e desafiadora contra os ensinamentos sagrados e inquestionáveis da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que governa todos os aspectos da vida cotidiana. Nudez completa, mesmo para fins de higiene supostamente inocente e necessária, é vista oficialmente pela Igreja como algo perigosa e sedutoramente próximo da luxúria carnal proibida, da tentação diabólica irresistível e do pecado mortal gravíssimo que pode condenar sua alma imortal ao fogo eterno e inextinguível do inferno, sem qualquer possibilidade de redenção ou perdão divino futuro. Mas, digamos, apenas por um momento hipotético, que você seja extraordinariamente corajoso, desesperadamente sujo além de qualquer tolerância humana, ou simplesmente completamente maluco o suficiente para tentar essa experiência aquática arriscada e socialmente questionável. Você consegue, depois de horas de trabalho árduo e preparação cuidadosa, aquecer água suficiente para encher parcialmente uma tina emprestada, que não vaza mais do que o absolutamente tolerável para uso prático. Você encontra um local minimamente privado e discreto, que provavelmente é o canto mais escuro, úmido e escondido da sua casa modesta, bem longe de olhares curiosos, julgadores ou potencialmente denunciadores dos vizinhos que podem facilmente denunciá-lo às autoridades religiosas locais por comportamento suspeito e anticristão. Você se despe muito devagar e com hesitação, sentindo o ar frio e úmido da manhã de inverno arrepiar desagradavelmente cada centímetro da sua pele pálida e raramente exposta. Sua pele não é apenas naturalmente pálida pela falta crônica de exposição solar adequada, mas tem uma tonalidade meio amarelada e enfermiza, com algumas manchas escuras e irregulares de origem duvidosa e potencialmente preocupante que você definitivamente prefere não investigar muito profundamente ou questionar a natureza. Seus músculos estão visivelmente definidos, não por exercício recreativo ou atividade física voluntária,
mas pelo trabalho físico pesado, constante e obrigatório da vida rural. Suas mãos estão permanente e irreversivelmente calejadas e sujas de terra escura, que parece ter grudado de forma definitiva e permanente debaixo das unhas quebradas e irregulares. A água morna, quando você finalmente consegue reunir coragem suficiente para entrar nela lentamente e com cuidado, está numa temperatura razoável, mas tem uma cor que oscila preocupantemente entre o marrom claro e o amarelo duvidoso com tons esverdeados. Não é uma cor marrom porque foi deliberada e maliciosamente sujada por alguém com más intenções, mas sim porque o conceito de água verdadeiramente limpa e pura é algo relativo, subjetivo e praticamente inexistente na realidade dura da vida medieval cotidiana. Esta água suspeita e de origem questionável vem inevitavelmente de rios poluídos que recebem regularmente esgoto humano e animal despejado diretamente, sem qualquer tipo de tratamento ou filtragem, de poços artesanais escavados perigosa e imprudentemente próximos de cemitérios onde cadáveres humanos, em vários estágios de decomposição, podem facilmente contaminar o lençol freático subterrâneo, ou de cisternas improvisadas e mal construídas que armazenam água da chuva misturada com folhas mortas em decomposição ativa, insetos de diversos tamanhos afogados em diferentes estágios de deterioração orgânica e outras surpresas biológicas desagradáveis que a natureza generosamente oferece sem ser convidada. Você se senta cuidadosamente na tina de madeira áspera e a água morna atinge aproximadamente a altura da sua cintura magra e mal nutrida. Não há absolutamente sabonete perfumado e suave como você conhece e usa hoje. Não existe essa maravilha da química moderna e da tecnologia industrial. Em seu lugar primitivo, existe uma substância pastosa, grudenta e de consistência questionável que vagamente lembra sabão, feita artesanalmente com gordura animal rançosa que ficou exposta ao ar livre por várias semanas, misturada com cinzas grossas de madeira queimada e outros ingredientes secretos e místicos que o fabricante local prefere não revelar ou explicar detalhadamente para clientes curiosos. Esta pasta improvisada e de aparência duvidosa arde desagradavelmente na pele sensível e irritada e exala um aroma potente e penetrante que mistura harmoniosamente coisa morta queimada com cinzeiro abandonado de taverna fechada há meses. Você esfrega essa substância questionável no corpo com movimentos hesitantes e cautelosos, e ela produz uma espuma estranha e não muito convincente, com uma cor que varia imprevisivelmente entre cinza pálido e amarelo esverdeado com tons acastanhados, que aparentemente não está limpando coisa alguma de forma efetiva, apenas redistribuindo artisticamente a sujeira acumulada de um lugar corporal para outro igualmente sujo. Seus cabelos oleosos, quando você finalmente decide enfrentar corajosamente a tarefa hercúlea de lavá-los adequadamente, ficam ainda mais oleosos, pegajosos e desagradáveis depois do processo completo de limpeza do que estavam originalmente antes de começar. A gordura rançosa do sabão improvisado se mistura harmoniosamente com a oleosidade natural acumulada por semanas consecutivas de negligência total, criando uma textura única e memorável que lembra distintamente uma mistura homogênea de banha de porco fresca com lama recém-coletada do fundo de um pântano estagnado. Você tenta enxaguar conscienciosamente e com dedicação, mas a água da tina já adquiriu uma cor suspeita e uma consistência viscosa que a tornam completamente inadequada e contraproducente para limpar qualquer coisa efetivamente. Na verdade, essa água progressivamente mais suja pode muito bem estar deixando você significativamente mais sujo e contaminado do que estava quando entrou corajosamente nela no início desta aventura questionável. O processo inteiro demora várias horas longas, frustrantes e aparentemente intermináveis. Não porque você está se mimando luxuriosamente, relaxando prazerosamente ou desfrutando de um momento raro de autocuidado luxuoso, mas sim porque cada etapa individual é complicada, tecnicamente desafiadora, fisicamente exaustiva e psicologicamente frustrante além de qualquer medida razoável. Você precisa constantemente adicionar mais água morna, carregada trabalhosamente desde a cozinha enfumaçada, porque a água inicial esfria rapidamente no ambiente gelado e permanentemente úmido do seu quarto sem aquecimento. Você precisa tentar heróica e persistentemente remover camadas espessas de sujeira mais grudada e persistente, que às vezes está há meses acumulada pacientemente nas dobras naturais da pele humana,
esperando uma oportunidade rara como esta para finalmente ser perturbada e potencialmente removida. E você precisa fazer absolutamente tudo isso em silêncio monástico e religioso. Porque se os vizinhos curiosos e sempre vigilantes descobrirem que você está se envolvendo nesta atividade suspeita, questionável e potencialmente herética, eles vão pensar imediatamente que você está gravemente doente com alguma enfermidade contagiosa, completamente louco e fora de si, ou sob influência maléfica direta de demônios invisíveis e maliciosos. A água utilizada, quando você finalmente termina esta tortura aquática prolongada e aparentemente inútil, parece um caldo espesso de cor altamente duvidosa e preocupante, com pedaços visíveis e flutuantes de pele morta na superfície, como pequenas ilhas orgânicas, cabelos soltos se movendo lentamente como pequenos vermes aquáticos repugnantes, e uma camada espessa e oleosa de gordura corporal flutuando na superfície como uma mancha persistente de óleo em uma sopa fria, esquecida e abandonada. É genuinamente nojento e repugnante, até mesmo pelos padrões notoriamente relaxados da higiene medieval tolerante. Você olha com desgosto para essa água contaminada e questiona seriamente se realmente ficou mais limpo e saudável ou se apenas trocou um tipo familiar de sujeira por outro tipo diferente e possivelmente muito pior e mais perigoso para a sua saúde. Você sai da tina tremendo descontroladamente de frio intenso, porque não existem toalhas macias e absorventes como você conhece e usa regularmente. Em seu lugar inadequado, existe um pano grosso e áspero como lixa de madeira rugosa, que arranha e irrita a pele sensível enquanto você tenta desesperadamente se secar antes de morrer literalmente de hipotermia. Este pano primitivo absorve aproximadamente metade da água fria, deixando você ainda molhado e gelado, e deposita generosamente pequenos fiapos ásperos e irritantes que grudam teimosamente na sua pele úmida como carrapatos microscópicos persistentes. Suas roupas familiares, que você obrigatoriamente precisa colocar novamente, porque não possui outras opções ou alternativas, continuam com exatamente o mesmo cheiro característico e penetrante de antes, porque lavar roupas adequadamente é uma outra odisseia épica e demorada que poucas pessoas têm coragem, recursos ou tempo para enfrentar com qualquer regularidade aceitável. Então você se veste cuidadosamente colocando roupas indubitavelmente sujas sobre pele supostamente limpa, e em questão de poucos minutos, já está cheirando quase exatamente igual a como cheirava antes de começar toda esta aventura aquática demorada, cara e aparentemente inútil. A sensação efêmera e ilusória de limpeza dura aproximadamente o tempo necessário para calçar os sapatos de couro mofado e amarrar os cordões encardidos com dedos ainda ligeiramente úmidos e tremendo de frio. Mas a verdade histórica, bem documentada, é que a grande maioria esmagadora das pessoas comuns nem chegava perto desta experiência traumática e demorada que você acabou de vivenciar corajosamente. A estratégia mais popular e amplamente adotada por toda a população era simplesmente evitar água no corpo humano a todo custo, como se fosse um veneno mortal ou uma substância radioativa perigosa. Em vez de se submeter regularmente a banhos perigosos e questionáveis, você adota métodos alternativos e criativos de manutenção da aparência pessoal básica. Você muda a roupa de baixo quando tem a sorte extraordinária de possuir mais de uma peça íntima decente, talvez uma vez a cada várias semanas ou quando ela começa literalmente a se desintegrar. Você penteia o cabelo vigorosamente com um pente rústico de madeira ou osso animal, principalmente para remover e redistribuir os piolhos mais visíveis e corajosos que estabeleceram colônias permanentes e prósperas no seu couro cabeludo. E você usa perfumes naturais improvisados e caseiros, que são basicamente ervas aromáticas locais disponíveis, esfregadas diretamente na pele seca ou cuidadosamente guardadas entre as camadas de roupas para liberar lentamente sua fragrância ao longo do dia produtivo. Lavanda selvagem perfumada, alecrim fresco e aromático, sálvia medicinal, hortelã silvestre refrescante, qualquer planta que cresça naturalmente na região e que tenha um aroma forte e agradável o suficiente para mascarar pelo menos parcialmente o cheiro natural do corpo humano, sem os riscos mortais e bem documentados associados ao contato prolongado com água perigosa. Você esfrega essas ervas diretamente na pele ressecada e áspera, criando uma mistura olfativa interessante e única de aroma vegetal fresco com odor corporal fermentado há vários dias consecutivos.
Não é exatamente o que chamaríamos de perfume sofisticado nos padrões modernos rigorosos, mas é definitivamente o que está disponível e acessível para uma pessoa comum da Idade Média que quer fazer algum esforço mínimo para não ofender completamente o olfato das outras pessoas ao redor durante interações sociais necessárias. E olha só, não era apenas uma questão de praticidade cotidiana ou falta de recursos materiais disponíveis na comunidade. A Igreja Católica Apostólica Romana, que controlava rigorosamente praticamente todos os aspectos da vida medieval, tinha opiniões muito fortes e bem estabelecidas sobre a questão dos banhos corporais regulares. Padres pregavam regularmente, com fervor evangélico genuíno, que a limpeza excessiva do corpo humano era uma forma perigosa de vaidade pessoal, um pecado grave e deliberado contra a virtude cristã fundamental da humildade, que todos os fiéis deveriam praticar devotamente em suas vidas diárias. Eles argumentavam logicamente que Jesus Cristo e os santos apóstolos não tomavam banhos regulares durante suas jornadas espirituais pela Terra Santa, então por que você, simples mortal pecador e imperfeito, teria a audácia e arrogância de tomar banhos? Que tipo de soberba diabólica e orgulho pecaminoso seria essa? Você se considera mais importante ou mais merecedor de conforto corporal do que o próprio Filho de Deus encarnado. Além disso, havia a questão espinhosa e teologicamente complicada da nudez corporal total. Tirar completamente a roupa, mesmo para fins supostamente inocentes de higiene pessoal, era visto pela doutrina oficial da Igreja como algo perigosa e sedutoramente próximo da luxúria carnal proibida e da tentação diabólica irresistível. E luxúria, como qualquer cristão medieval bem informado e catequizado sabia perfeitamente, era considerada um passaporte direto e sem escalas para o fogo eterno do inferno, sem direito a recurso, apelação ou segunda chance no purgatório. Os monastérios tinham regras específicas e rigorosamente aplicadas sobre banhos corporais. Os monges, dependendo da ordem religiosa específica a qual pertenciam, tinham permissão oficial para tomar banho completo apenas 2 vezes por ano, geralmente coincidindo com as grandes festividades cristãs como Páscoa e Natal. Alguns santos foram canonizados parcialmente devido à sua impressionante e heróica imundície corporal. São Goderico, por exemplo, ficou famoso em toda a Europa cristã por ter viajado epicamente da Inglaterra até Jerusalém sem trocar de roupa uma única vez durante toda a jornada longa e perigosa. Ele foi oficialmente canonizado pela Igreja, em parte, por essa demonstração extraordinária e inspiradora de desprezo total pela higiene corporal em favor da purificação espiritual. Santa Margarida da Hungria usava deliberadamente roupas ásperas e sujas, nunca lavava os cabelos longos e recusava sistematicamente qualquer tipo de limpeza corporal como forma de penitência e demonstração prática de humildade cristã. Ela também foi canonizada, e milhares de fiéis faziam peregrinações longas para venerá-la, incluindo o cheiro característico que ela mantinha como parte integral da sua santidade. Então você desenvolve e aperfeiçoa outras estratégias criativas de sobrevivência olfativa numa sociedade que considera água uma ameaça real à saúde. Você troca as roupas íntimas básicas se tiver a sorte excepcional de possuir mais de uma peça de roupa interior decente, aproximadamente a cada algumas semanas, ou quando elas começam literalmente a ficar duras e ásperas devido à quantidade impressionante de sujeira, suor seco e outras substâncias corporais acumuladas. Você escova os dentes ocasionalmente com um galho de aveleira cuidadosamente desfiado na ponta quando se lembra dessa tarefa opcional, e mastiga ervas aromáticas como menta selvagem para tentar melhorar o hálito que invariavelmente cheira a uma mistura complexa de dente podre, comida fermentada no estômago e decomposição oral generalizada. Você corta as unhas e apara os cabelos esporadicamente, mais por questões práticas do que por razões estéticas. Unhas muito compridas atrapalham significativamente o trabalho manual pesado no campo, podem acumular quantidades impressionantes de sujeira e bactérias e às vezes quebram de forma dolorosa durante atividades físicas. Cabelos excessivamente longos se transformam em ninhos ideais para piolhos, pulgas e outros insetos parasitas, além de acumular quantidades surpreendentes de sujeira, folhas secas,
gravetos e outras surpresas orgânicas que grudam durante o trabalho ao ar livre. E você aceita, com resignação profunda e filosófica, que o cheiro corporal característico é uma parte inevitável e imutável da condição humana normal, algo tão natural e universal quanto respirar ar, sentir fome regularmente, ter sede constante, ou sentir medo permanente da morte prematura por qualquer uma das milhares de causas disponíveis na Idade Média. A situação social fica ainda mais interessante e complexa, se podemos usar essa palavra diplomaticamente, quando você precisa se aproximar fisicamente de outras pessoas para a interação social obrigatória, comercial necessária ou religiosa mandatória. Nos mercados movimentados e extremamente barulhentos, nas igrejas lotadas e abafadas durante as missas obrigatórias de domingo, nas tavernas permanentemente enfumaçadas, onde as pessoas se reúnem para beber cerveja aguada e socializar após dias de trabalho extenuante, absolutamente todo mundo carrega consigo seus próprios aromas pessoais únicos, inconfundíveis e geograficamente característicos. É uma sinfonia olfativa extraordinariamente complexa e em múltiplas camadas que incluiria, se você tivesse um nariz moderno treinado e extremamente sensível, notas musicais variadas e sobrepostas de suor humano fermentado por vários dias consecutivos sem interrupção, gordura corporal que foi lenta e inevitavelmente oxidando e ranificando ao longo de semanas, dentes cariados em diversos estágios de decomposição ativa e progressiva, roupas de lã grossa e linho áspero permanentemente mofadas pela umidade constante dos ambientes fechados e mal ventilados, e restos microscópicos mais persistentes de comida mastigada em diversos estágios de decomposição orgânica, grudados estrategicamente entre os dentes amarelados e nas dobras ressecadas da boca. Mas o seu nariz medieval está perfeitamente acostumado, completamente adaptado e totalmente resignado a essa realidade aromática ambiental característica. É exatamente como morar durante vários anos consecutivos perto de uma fábrica de produtos químicos com cheiro forte e penetrante, ou diretamente ao lado de um curtume de couro animal em funcionamento, ou perigosamente próximo a um matadouro ativo que processa animais diariamente. Depois de algumas semanas iniciais de exposição constante e inevitável, seu cérebro simplesmente para completamente de registrar conscientemente os odores mais ofensivos e potencialmente perturbadores, filtrando automaticamente e sem esforço as informações olfativas menos importantes e permitindo que você funcione socialmente de forma completamente normal e aceitável nesse ambiente perfumado de maneira historicamente única. O interessante e até mesmo genuinamente surpreendente é que, apesar de todo esse cenário olfativo desafiador e socialmente complexo que permeia toda a vida cotidiana, as pessoas ainda se preocupam genuína e seriamente com a aparência pessoal adequada e apresentação social respeitável. Elas penteiam os cabelos cuidadosa e sistematicamente todas as manhãs. Arrumam as roupas da melhor forma humanamente possível dentro das severas limitações materiais disponíveis, usam joias simples, mas socialmente significativas quando conseguem pagar ou herdar de parentes falecidos, e mantêm conscientemente a postura corporal ereta e digna, que demonstra claramente status social respeitável e boa saúde física aparente. Mas limpeza corporal através de banhos regulares e sistemáticos, isso continua sendo absolutamente secundário, quase completamente irrelevante na grande e extremamente complexa lista de prioridades urgentes da vida medieval cotidiana e implacável. A verdadeira beleza física reconhecida socialmente e o status social genuinamente respeitável vêm de fontes completamente diferentes e muito mais acessíveis economicamente. De roupas bem cortadas por alfaiates competentes e cuidadosamente remendadas com capricho artesanal quando inevitavelmente necessário, cabelos bem penteados e adequadamente presos, seguindo rigorosamente as convenções sociais estabelecidas da época, dentes que ainda estão relativamente firmes na boca e não balançam perigosamente quando você mastiga alimentos duros, e uma postura corporal confiante e ereta que demonstra claramente e sem ambiguidade que você não está morrendo lentamente de fome, crônica ou sofrendo visivelmente de alguma doença grave e progressivamente deformante. Agora, deixe-me te contar sobre os banhos públicos, porque sim, eles existiam e eram mais comuns do que você imagina. Paris do século XIII,
tinha mais de 32 casas de banho funcionando regularmente, atendendo uma população urbana crescente e diversificada. Londres oferecia escolha entre 18 estabelecimentos diferentes espalhados estrategicamente pela cidade. Até cidades menores tinham pelo menos uma casa de banho, frequentemente conectada engenhosamente com a padaria local, para aproveitar economicamente o calor residual dos fornos de pão. Você acorda numa manhã de sábado e decide, por motivos que só Deus conhece, que hoje é o dia de visitar a casa de banho pública da sua cidade. Talvez seja porque você finalmente não consegue mais suportar seu próprio cheiro. Ou talvez porque há rumores de que uma epidemia está se espalhando e alguém lhe disse que água quente pode ajudar. Seja qual for a razão, você junta suas poucas moedas, pega uma troca de roupa íntima se você tiver essa sorte, e caminha pelas ruas lamacentas em direção ao estabelecimento. A casa de banho fica numa rua lateral movimentada, próxima ao mercado central e estrategicamente localizada, perto de uma fonte de água natural. Você ouve o barulho antes mesmo de ver o prédio. Vozes conversando, água sendo despejada, ocasionais gargalhadas e o som característico de pessoas se movendo em água. O cheiro que emana do estabelecimento é uma mistura interessante de vapor quente, sabão rústico, corpos humanos e algo que você identifica como comida sendo preparada. Você entra e é imediatamente atingido por uma onda de calor úmido. O ambiente é escuro, iluminado apenas por algumas janelas pequenas e tochas fumegantes presas nas paredes de pedra. O chão está molhado e escorregadio, coberto por uma camada fina de água suja que escorre constantemente das várias tinas de madeira espalhadas pelo recinto. O teto baixo goteja condensação, criando uma chuva permanente e morna que cai sobre tudo e todos. As tinas são grandes, feitas de madeira escura reforçada com ferro, e cada uma acomoda confortavelmente entre 4 a 6 pessoas adultas. E aqui está o detalhe que você não esperava. Homens, mulheres e crianças se banham juntos, completamente nus, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Ninguém parece constrangido ou perturbado pela nudez coletiva. Na verdade, o ambiente é surpreendentemente social e descontraído. Você paga suas moedas ao atendente, um homem gordo e suado que parece viver permanentemente em meio ao vapor. Ele lhe entrega um pedaço de sabão que parece ter sido usado por várias pessoas antes de você, uma toalha de linho que já viu dias melhores, e aponta para uma tina parcialmente ocupada onde você pode se juntar aos outros banhistas. Você se despe hesitantemente e entra na água morna. Ela está numa temperatura agradável, mas tem uma cor ligeiramente turva e uma textura que sugere que muitas pessoas já passaram por ela antes de você. Você se senta ao lado de um mercador idoso que está contando histórias de suas viagens, uma mulher jovem que está lavando energicamente os cabelos de uma criança pequena e um grupo de artesãos que discutem animadamente os preços da lã no mercado. A conversa flui naturalmente enquanto todos se ensaboam e se enxaguam. Não há pressa, nem constrangimento. As pessoas tratam o banho como um evento social, uma oportunidade de relaxar, conversar e até mesmo fazer negócios. Você observa que alguns banhistas estão comendo pequenos pedaços de pão e bebendo cerveja diluída que podem ser comprados diretamente na casa de banho. É como se fosse um clube social aquático medieval. Mas nem tudo são flores neste paraíso aquático. Você logo percebe que a casa de banho também serve outros propósitos além da higiene. Em cantos mais escuros e discretos, você nota atividades que claramente não têm nada a ver com limpeza corporal. Casais desaparecem atrás de cortinas improvisadas, mulheres oferecem serviços que vão além da lavagem das costas, e homens fazem negócios que envolvem mais do que apenas sabão e água quente. A igreja, como você bem pode imaginar, não aprova nada disso. Padres pregam regularmente contra os pecados que acontecem nas casas de banho, denunciando-as como antros de luxúria e perdição moral. Eles argumentam que a nudez coletiva inevitavelmente leva à tentação carnal, que o ambiente quente e úmido desperta os instintos mais básicos do ser humano, e que a mistura de homens e mulheres nus é uma receita garantida para o pecado mortal. Mas as autoridades locais fazem vista grossa para essas atividades paralelas. Eles preferem ter os impulsos sexuais da população canalizados para locais específicos e controláveis do que espalhados descontroladamente pela cidade. É uma política pragmática de redução de danos sociais, mesmo que seja moralmente questionável pelos padrões religiosos da época. Você passa aproximadamente 2 horas na casa de banho,
tempo suficiente para se limpar adequadamente, socializar com os outros banhistas e até mesmo ouvir algumas fofocas interessantes sobre os acontecimentos locais. Quando finalmente sai da água, você se sente genuinamente mais limpo do que esteve em meses. Sua pele está rosada e macia, seus cabelos estão menos oleosos e você até mesmo conseguiu remover a sujeira mais persistente das unhas. Mas a experiência tem um custo. Não apenas o monetário, que representa uma porcentagem significativa da sua renda semanal, mas também o social. Alguns vizinhos mais conservadores olham com desaprovação para quem frequenta as casas de banho regularmente. Há rumores persistentes de que doenças se espalham através da água compartilhada, que demônios habitam os vapores quentes e que a nudez coletiva corrompe a alma de forma irreversível. E esses rumores não são completamente infundados. As casas de banho medievais, apesar de proporcionarem uma experiência de limpeza superior ao que está disponível em casa, também funcionam como verdadeiros caldos de cultura para doenças contagiosas. A água raramente é trocada entre os usuários, as tinas nunca são adequadamente desinfetadas, e a proximidade física entre pessoas de diferentes origens sociais e condições de saúde cria oportunidades ideais para a transmissão de enfermidades. No século XVI, quando a sífilis chega à Europa vinda das Américas, as casas de banho públicas se tornam focos de contágio. A doença se espalha rapidamente através do contato íntimo entre banhistas, e logo médicos e autoridades religiosas têm a munição perfeita para suas campanhas contra os banhos coletivos. A teoria do miasma, que sugere que doenças são transmitidas através de ares contaminados, é usada para argumentar que os vapores quentes das casas de banho são portadores de enfermidades mortais. Gradualmente, uma após outra, as casas de banho começam a fechar suas portas. Paris, que chegou a ter mais de 30 estabelecimentos funcionando simultaneamente, vê esse número diminuir drasticamente. Londres segue a mesma tendência. Cidades menores simplesmente abandonam completamente a prática dos banhos públicos. Em questão de algumas décadas, uma tradição que existiu por séculos desaparece quase completamente da paisagem urbana europeia. E assim você volta à realidade original. Banhos são perigosos, água é suspeita, e limpeza corporal é uma atividade arriscada que deve ser evitada sempre que possível. A Europa entra então no que alguns historiadores chamam de a Grande Era da Sujeira, um período que durará vários séculos até que alguém descubra que água limpa e sabão de qualidade são, na verdade, benéficos para a saúde humana. Mas vamos voltar ao seu cotidiano medieval normal, longe das casas de banho já fechadas e das tentações aquáticas. Você desenvolve, por necessidade e criatividade, uma rotina de higiene pessoal que não envolve submersão em água. Todas as manhãs, logo após acordar e antes de se vestir completamente, você pega um pano limpo, ou pelo menos o mais limpo que tem disponível, e o umedece ligeiramente com água fria. Você passa esse pano rapidamente no rosto, removendo as secreções noturnas dos olhos, o suor seco da testa e os restos de comida que podem ter ficado grudados ao redor da boca. Você limpa as mãos com cuidado especial, esfregando entre os dedos e debaixo das unhas, porque suas mãos tocam tudo: comida, ferramentas de trabalho, animais, outras pessoas e substâncias que você prefere não identificar. Em seguida, você penteia os cabelos vigorosamente, não apenas para organizá-los, mas principalmente para remover e redistribuir os piolhos que inevitavelmente fazem ninho no seu couro cabeludo. Você usa um pente de madeira ou osso com dentes finos e apertados, passando-o repetidamente através de cada mecha de cabelo. Os piolhos que consegue capturar são metodicamente esmagados entre as unhas, produzindo um pequeno estalo satisfatório que indica sucesso na caçada matinal. Você verifica seus dentes passando a língua por cada um para avaliar seu estado geral. Os que estão moles demais podem precisar ser removidos em breve. Os que doem constantemente já estão condenados, e os que ainda estão firmes merecem cuidado especial. Você esfrega os dentes com um pedaço de pano áspero, às vezes adicionando um pouco de sal quando tem disponível, numa tentativa de remover o acúmulo de restos de comida e reduzir o mau hálito que caracteriza praticamente toda a população adulta da época. Suas roupas íntimas, quando você tem mais de uma peça, são trocadas regularmente. Regularmente aqui significando talvez uma vez por semana, se você tiver sorte, ou quando começam literalmente a se desintegrar, se você não tiver escolha.
Você bate essas roupas vigorosamente antes de vesti-las, numa tentativa de remover insetos, poeira acumulada e pequenos detritos orgânicos que podem ter se alojado no tecido durante o armazenamento. E então, você se perfuma. Não com fragrâncias sofisticadas importadas de terras exóticas, mas com o que a natureza local oferece generosamente. Você esfrega folhas de hortelã fresca entre as palmas das mãos e depois passa essas mãos aromáticas no pescoço e nos punhos. Você coloca pequenos ramos de alecrim entre as dobras das roupas, permitindo que liberem seu aroma durante o dia. Você carrega pequenos sachês de lavanda seca nos bolsos, criando uma aura sutil de fragrância floral que compete com os odores naturais do seu corpo. Durante o trabalho no campo, você sua abundantemente. O suor escorre pelo rosto, encharca as roupas e cria manchas escuras e permanentes que nunca saem completamente mesmo quando as roupas são eventualmente lavadas. Mas esse suor não é apenas água e sal. É uma mistura complexa de toxinas corporais, restos de comida parcialmente digerida, hormônios e substâncias que seu corpo está tentando expelir através da pele. Quando você retorna para casa ao final de um dia de trabalho pesado, você está coberto não apenas pelo seu próprio suor, mas também por poeira, terra, fragmentos de plantas, às vezes sangue de animais, e uma variedade de substâncias orgânicas que grudaram na sua pele úmida durante as atividades diárias. Você se limpa da melhor forma possível com água fria e um pano áspero, mas muito da sujeira simplesmente se incorpora à sua pele, criando uma camada semi-permanente que só sairia com um banho completo, algo que você não tem intenção de fazer. À noite você se deita na sua cama com as mesmas roupas que usou durante o dia, ou no máximo remove as peças externas mais sujas. Seu colchão de palha absorve todos os odores do seu corpo, suor seco, gordura corporal, hálito e ocasionalmente outros fluidos corporais. Essa palha nunca é trocada completamente, apenas ocasionalmente suplementada com palha nova por cima da antiga já impregnada com meses de história olfativa pessoal. E assim você dorme, embalado pelos próprios aromas acumulados durante anos de vida sem banhos regulares. Seu sono não é perturbado por questões de higiene, porque esta é sua realidade normal e aceitável. Você não sonha com chuveiros quentes ou sabonetes perfumados, porque essas coisas simplesmente não existem no seu universo mental e experiencial. Pela manhã, você acorda e repete exatamente a mesma rotina de higiene mínima. E assim os dias se sucedem, um após o outro, numa sequência interminável de trabalho, suor, limpeza superficial, perfumes naturais e sono aromático. Você envelhece neste ciclo. Seus cabelos ficam grisalhos sem nunca terem sido adequadamente lavados com sabão moderno. Sua pele desenvolve rugas permanentes que abrigam décadas de sujeira microscópica, e seus dentes gradualmente desaparecem um por um, até que mastigar se torna um desafio criativo. E quando você finalmente morre, provavelmente por alguma doença que poderia ter sido evitada com melhor higiene, seu corpo é preparado para o enterro por pessoas que também nunca tomaram banho adequado na vida. Você é lavado pela última vez com água fria e sabão rústico, vestido com suas melhores roupas que ainda cheiram a você mesmo depois de lavadas, e enterrado numa cova onde seu cheiro característico finalmente se mistura com a terra e desaparece para sempre. Mas enquanto você ainda está vivo e cheiroso, a vida continua com toda a sua fragrância natural. Os bebês nascem no mesmo ambiente aromático, crescem acostumados com os cheiros familiares e desenvolvem suas próprias contribuições olfativas para a família e comunidade. É um ciclo natural e ininterrupto de humanidade perfumada de forma única. E assim, meu querido ouvinte que está se preparando para dormir limpo e cheiroso na sua cama moderna com lençóis lavados, você pode descansar tranquilo, sabendo que nasceu numa época abençoada, onde água quente sai de torneiras mágicas, sabão suave remove sujeira efetivamente e você pode começar cada dia fresco como uma flor da primavera, sem precisar se preocupar com piolhos, doenças transmitidas pela água suja ou a desaprovação da igreja por querer ficar limpo. Feche os olhos, relaxe completamente e sonhe com campos de lavanda perfumada, não com a realidade olfativa complexa e desafiadora da Europa medieval. Que seu sono seja reparador e seus sonhos sejam perfumados com os aromas suaves da modernidade, não com a autenticidade histórica da Idade Média. Boa noite, ouvinte limpo e extremamente sortudo por viver no século XXI.